Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com essa contribuição agora. Fizemos a primeira aí falando sobre as 4 igrejas e como foi orientado para que pudéssemos escolher somente 2. Então nós estamos aqui fazendo exclusivamente só com 2, a qual nós iremos usar na dinâmica aqui no culto dessa noite aqui na nossa igreja. Amém? E a igreja que nós escolhemos foi a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Então nós iremos dar início aqui sem mais delongas. A gente vê que a grande preocupação do Senhor aqui com esses ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para cada igreja, com esses títulos, a gente vê que há uma preocupação do Senhor com isso. A gente vê que cada anjo aqui representado em cada igreja está representando exatamente os ministérios, a ação de cada ministério. O Senhor estava aqui exatamente limitando para poder deixar bem claro que a mensagem dele seria confiado a esses ministérios para estar enviando para as igrejas, para estar pregando dentro de cada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Éfeso, a gente sabe que tem como significado a igreja agradável ao Senhor, aceitável ao Senhor. Então a gente vê com o título com o qual o Senhor ele se apresenta aqui para a igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o que isso quer dizer para nós? Isso tem um grande ensinamento para a igreja. A primeira coisa que nós iremos fazer é descobrir o que esses títulos significam para cada igreja. As 7 estrelas e também os 7 castiçais de ouro. Então vamos lá. A gente tem aqui no livro de Apocalipse, que capítulo 1, no versículo 2, a gente vai ver o significado das 7 estrelas e do significado dos 7 castiçais de ouro. Nós temos as 7 estrelas aí representando os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas. Então, ele diz que ele tem em sua mão as 7 estrelas. As 7 estrelas, ele está mostrando exatamente que ele tem o domínio. Ele tem o domínio sobre os ministérios. Ele é aquele que domina, ele é o centro, ele é o governo dos ministérios hoje. Então, a mensagem vem dele, porém, esses ministérios estão em seu domínio. É ele que orienta, é ele que fala, é ele que comanda. Nada é feito sem ele. Então, nada é feito sem ele. Está em sua mão direita, que representa exatamente todo esse domínio sobre os ministérios. Então, nós podemos ver aqui com esse título que o governo aqui pertence ao Senhor. Ele não pertence ao homem, ele não vem do homem. O homem pode até governar, mas vai se tornar um homem sem um governo eterno. Com esse título, nós podemos confiar nele, pois ele tem o domínio sobre a terra e sobre o céu. Então, aqui está exatamente aqui o significado. Tem em suas mãos, em sua destra, as 7 estrelas. As 7 estrelas representa cada ministério nas suas igrejas, cada ação ministerial. Toda essa ação parte do Senhor, toda essa mensagem vem de Deus. O homem, se ele querer se tornar um ministério independente, ele vai se tornar. Porém, o seu trono, o seu ministério não vai ser confirmado por aquele que tem em suas mãos os 7 espíritos, as 7 estrelas nas suas mãos. Temos também os 7 castiçais de ouro, que representa exatamente aqui as 7 igrejas. Aqui nós podemos ver um Jesus que está presente no meio das igrejas, pois ele é onipresente. A gente vê que ele é onipresente nas igrejas. Nós podemos ver também que a onipresença do Senhor não é exclusividade nossa, não é exclusividade da igreja cristã, Maranata, porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele passeia no meio das igrejas. A obra que o Senhor está realizando no meio da igreja cristã Maranata é algo extraordinário.
mas isso não quer dizer que o Senhor não está operando, não está passeando no meio da Assembleia, no meio da ungida, no meio da Deus e Amor. Então, essa operação não é exclusiva ao Senhor Jesus, só passeia no meio da Igreja Cristã Maranata. Não, pelo contrário. Aqui o Senhor ele tem compromisso com aqueles que invocam o seu nome. A Bíblia é bem clara quando fala aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha a gente vê nesse título aqui que o Senhor deixou para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que domina os ministérios. Os ministérios estão na dependência dele, precisa de ouvir a mensagem dele para aplicar no meio da igreja. E ele é aquele que passeia no meio das igrejas. Ele é aquele que conhece o seu povo. Ele é aquele que sabe exatamente aqueles que estão vivendo o seu projeto e aqueles que não estão vivendo. E nós vamos aqui para o aspecto doutrinário, né, para essa igreja aqui de Éfeso, que está relacionado exatamente no versículo 2, que não pode sofrer os maus, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. A doutrina para essa igreja foi uma definição de ensinamento. O Senhor deixou definido para a igreja de Éfeso para que não aceitasse os maus e os mentirosos, aqueles que se diziam ser apóstolos e não são, e foi colocado à prova. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus, por passear no meio da igreja, essa doutrina ela foi fortalecida. Que doutrina foi essa? A doutrina de não aceitar os maus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos orienta a suportar os fracos e os que dormem. Mas quanto aos maus, a palavra diz que esse nós não podemos aceitar, porque é uma doutrina estabelecida pelo Senhor para o anjo daquela igreja. Então nós não estamos aqui para estarmos aceitando esse tipo de ensinamento de maus pessoas, de maus cristãos, aqueles que se dizem ser e não são. E então eles foram provados que eles são mentirosos. Então a igreja ela tem essa doutrina porque o Senhor passeia no meio da igreja. O Senhor orienta, o Senhor tem o domínio sobre os ministérios. E como combater aqui esses maus no nosso meio? O Senhor orienta a aceitarmos aqui, né, os maus, os fracos e aqueles que dormem. O Senhor nos orienta a suportá-los, né? Mas já o mal não, porque o mal aqui vem de maldade. É aquele que se assenta para poder falar mal, aquele que para poder armar contenda. Então aqui a gente tem que estar atento a isso, porque esses não são os ensinamentos. Essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de amar o próximo como a nós mesmos e orar pelos nossos inimigos. Então não importa se alguém chegou para você, te procurou para falar mal de alguém, como é que você vai combater isso? Você vai combater com doutrina. Vai falar com ele, olha, vamos orar pelo irmão. Primeiro vamos amá-lo. Depois nós iremos orar por ele, para que o Senhor possa estar fazendo uma obra. Sabe o que vai acontecer com esse mal? Esse mal aqui, ele vai ser combatido com a doutrina. Ele não vai te procurar mais para falar mal de ninguém. Ele não vai te procurar mais para fazer contenda. Então, se te procurou para falar mal de alguém, chame para amar. Depois chame ele para orar. O que vai acontecer? Essa pessoa vai fugir de você, porque você tem doutrina. E a doutrina é essa: não suportar os maus, não aceitar os maus. E puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolo e não são. Temos muitos crentes aí que estão matando em época de paz, estão ferindo em época de paz, por causa da inveja, por causa da vaidade, acha que é melhor do que as pessoas, do que aquele que está pregando, do que aquele que está lá orando, jejuando e madrugando. Então combata com a palavra, combata com a doutrina, louvado seja o nome do Senhor. E só lembrando para os irmãos aqui que a doutrina ela é saúde para o corpo.
Não dispense, principalmente as senhoras, não dispense uma irmã sem dar uma palavra de Deus. Se você ouviu algo que está fora da palavra, que está fora da doutrina que foi estabelecida na igreja de Éfeso, então o que você vai fazer? Dispense a irmã com uma palavra de Deus. Olha, irmã, a senhora precisa entender que o Espírito Santo, ele é misericordioso, ele opera, ele renova, ele salva. O nosso papel como igreja é sermos aqui intercessores para que esse projeto possa continuar sendo levado. Amém? A segunda igreja, a igreja de Esmirna, foi o que nós escolhemos para trabalhar com a nossa igreja aqui. Esmirna é a igreja do sofrimento, a igreja que sofreu perseguições, que passou a pobreza, que sofreu as prisões e que morreu também por amor do evangelho. Agora nós vamos ver por que essa igreja suportou tudo isso e não negou. Olha só, o Senhor aqui se apresenta para ela, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, louvado seja o nome do Senhor. Está em Apocalipse 2, versículo 8. Jesus aqui, ele se apresenta para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o que nós já falamos, foi separado exatamente este período para ela. Mas a gente vê que com esse título maravilhoso, o Senhor Jesus, a igreja, ela entendeu tanto esse título que ela foi para as arenas, ela foi para as prisões, ela rompeu a pobreza e se tornou um grande mártir na presença do Senhor. É tanto que a história dessa igreja, ela ecoa até os dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele se apresenta com esse título como o primeiro, como aquele que iniciou a obra de Deus sobre a face da terra. E ele se apresenta também como o último, aquele que vai concluir o projeto lá nas nuvens, no arrebatamento. Então Jesus é aquele que iniciou o projeto e é aquele também que vai concluir esse projeto, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Criador, ele é o mantenedor, e ele é aquele que vai concluir o projeto lá na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, aqui como ela ouviu essa mensagem, ela creu, porque Jesus aqui se apresenta na segunda parte, o que venceu a morte, conclui exatamente aqui um Deus poderoso, um Deus forte, que vence batalhas. Então, diz assim, aquele que venceu, que morreu, mas ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que a igreja suportou tudo aquilo por confiança que tinha junto com ela um Deus poderoso. E isso aí ecoou nas arquibancadas. A igreja, quando foi lançada nas covas dos leões, quando foi lançada nas arenas, ali a Bíblia diz que aquilo ali fazia com que a arquibancada se convertia, porque ela não desviava do seu entendimento, porque ela sabia que aquela sã doutrina estava no seu coração. Aquela palavra estava no coração dela. Olha, morreremos hoje, mas ressuscitaremos com Cristo na glória, porque ele é o princípio e ele é o fim, ele é o início e ele é o consumador do projeto. Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Agora imagine essa mensagem ecoando nos nossos corações. Um Jesus que morreu e ressuscitou. Imagine o que ele pode fazer para nós. Então hoje o que a gente pode observar no meio da igreja é que a morte dos santos, o velório dos santos é diferente do velório daqueles que morrem sem o Senhor. A gente vê o desespero naqueles que estão ali velando os seus entes queridos. Na igreja não, a gente vê o consolo. A igreja ela procura consolador. A Bíblia diz que na morte lá, na mortandade dos primogênitos lá no Egito, as mães ali do Egito, elas choravam e elas não queriam que ninguém consolasse. Mas dentro do lar ali do povo de Deus não havia morte, porque a gente sabe que Deus é aquele que nos consola, Deus é aquele que nos livra, o Senhor Jesus é o nosso sustentador. Então ele morreu e ressurgiu.
Então, quando você vai em um culto fúnebre de um servo de Deus, você vê a igreja ali chorando, mas ela quer ser consolada, ela quer que a igreja vá lá e dê um abraço nela, diga uma palavra, porque ela sabe que aquele ente querido ali, o corpo vai ser enterrado, mas a alma vai ser levado para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Poderíamos ficar aqui falando mais e mais e mais, mas o que nós reservamos para essa mensagem é exatamente essa contribuição, para que possa ajudar as nossas irmãs aí que escolheram também essas duas cartas. Amém? Pois, então, fica aqui bem claro para os irmãos. Aquela igreja era levada para as mortes, nas fornalhas, nas perseguições e na pobreza. Mas ela sabia que o nosso Redentor, ele vive e por fim sobre a terra virá.